Muitas mulheres acham que quando elas têm filho, o casamento acabou. Mas não é bem assim. Na verdade, o casamento está começando a ficar bom. Aí que o negócio fica bom. Quando a gente tem filhos, a nossa vida muda completamente. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha, gente, eu não sabia nada sobre o que era ser mãe, eu casei, eu fiquei 7 anos, só eu e meu marido. A gente não queria ter filhos, a gente nem pensava nisso. E quando eu comecei a ver minhas amigas tendo filho, comecei a ir nas maternidades visitar, eu fiquei encantada com o filho de uma amiga minha e eu cheguei em casa e falei para meu marido, olha, eu quero um bebê, eu quero ficar grávida. Achei que fosse demorar, rapidinho eu fiquei grávida. E tudo bem, na gravidez foi, né, éramos dois e o bebê dentro da barriga. Quando minha filha nasceu, gente, eu não sabia o que fazer. Ela saiu da minha barriga, eu lembro que eu cheguei em casa com ela, eu coloquei ela no bercinho, porque eu ia almoçar, minha sogra tinha preparado almoço para mim, limpado a casa. E, gente, eu pensei, como que eu vou me separar dessa criança, né? Ela acabou de sair de mim, eu vou me separar dela, vou deixar ela aqui, o que que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Aí falaram, não, pode deixar ela aqui, vai almoçar. E a partir daí eu fiquei assim, óbvio, um hiperfoco com ela o tempo inteiro e praticamente abandonei meu marido. Obviamente a gente tem aqueles 40 dias de resguardo, mas o seu marido ele ainda tá ali, ele não teve um bebê, ele tá ali participando da história meio que de fora. Por mais que ele esteja junto, que ele ajude a cuidar, que ele dê mamadeira se for o caso, troque fralda, dê banho, faça o bebê dormir, não é a mesma coisa que a mãe, né? É um pouco diferente. A gente tem, o bebê saiu de dentro de nós. E às vezes a gente acha que por isso que às vezes tem mulheres que não conseguem deixar o marido tomar frente de nada com o bebê porque acha que ele vai fazer errado e acaba se sobrecarregando. Tem mulheres que não deixam o marido, a sogra, a mãe, alguma amiga, ninguém ajudar. E isso sobrecarrega muito. Então, quando você for ter seu filho, presta atenção nisso, veja se tem alguém para te ajudar, deixa seu marido ajudar, deixa as pessoas à volta te ajudarem. As pessoas não vão fazer mal pro bebê, normalmente são pessoas que já têm experiência, mães, avós, tias, né, primas que têm experiência ou que não têm experiência, pelo menos vão cuidar um pouco para você tomar um banho em paz, para você dormir um pouco, deixa as pessoas cuidarem de você. Aí vai passando o tempo, você tem que retomar ali a sua vida com seu marido, né? Você tem que ficar junto com ele um pouco, você tem que, né, estar presente. Eu lembro que quando minha filha cresceu um pouquinho, assim, acho que ainda nem tinha passado o primeiro mês, ela começou a dormir 11 horas da noite. Gente, das 11 às 5 ela dormia direto. Meu marido fazia ela dormir, aí eu ia, tomava banho enquanto isso. E eu queria o quê? Deitar na cama e dormir, roncar. Nossa, ficar até, né, até às 5 da manhã até ela acordar. E aí meu marido ele falava: "Senta aqui comigo, vamos ver um pouco um filme". E eu, gente, eu estava muito cansada, eu estava exausta, só queria dormir, porque eu ficava o dia inteiro, eu era muito preocupada, eu fiquei foi bem difícil para mim, né? Foi complicado. E eu pensava, gente, esse homem ele precisa me entender. Mas aí eu comecei a pensar que, poxa, até então, até um mês atrás, éramos só nós dois e de repente tem um bebezinho ali no meio e eu esqueci completamente dele. Eu deixei ele para lá. Então a gente tem que pensar, quando a gente tem um bebê, a gente tem que pensar que o marido ainda continua lá. Você é uma mulher, você não pode esquecer de você, apesar da gente estar ali com os hormônios malucos, mas você tem que pensar em você, tem que pensar nele, tem que pensar no bebê. É mais uma pessoa, você tem que pensar que é mais uma pessoa ali para você cuidar. Então, vocês são três, às vezes quatro, às vezes cinco, né? Porque a gente tem gêmeos, trigêmeos. E, sabe? E aí você tem que retomar a sua vida, você tem que retomar aos poucos, você não pode deixar seu casamento para lá porque você teve um filho. O filho ele faz parte do processo do casamento, né? Quando você decide ter, faz parte, vai ser mais uma pessoa ali para sempre. E nesse meio tempo, muitas mulheres acabam se esquecendo do marido, deixam ele para lá, deixam, sabe, acha que ai, não precisa, né? Ele se vira sozinho, ele é adulto, tem que cuidar do bebê. Mas não, para o marido faz muita diferença, porque pensa só, até então você era
exclusivamente dele. De repente chega um ser ali que ele tem que dividir, mas não é uma divisão igualitária, é 99% para o bebê e 1% para ele. Às vezes o que você fala com seu marido nesse primeiro momento é só pedindo para ele comprar leite, comprar fralda, fazer alguma coisa para você, olhar o bebê. Você não tem mais nenhuma conversa, você não fica mais junto com ele, não dá um abraço, não senta junto, né? Você só fica exclusivamente focado no bebê. E aí esse bebê cresce, às vezes você continua naquele hiperfoco com a criança e, sabe, esquecendo do seu marido e esquece de você também. Muitas mulheres, além de esquecer do marido, acabam se esquecendo delas mesmas. E isso eu acho que é o pior ainda, porque quando a gente esquece da gente mesma, é difícil o resgate, não é fácil. E às vezes a gente demora muito tempo para entender o que é se perder dentro de você mesma, né? Então eu acho que assim é muito importante você sempre lembrar, sempre pensar que você pode ser uma esposa, uma mãe, tudo ao mesmo tempo, tá? Muitas mulheres acabam voltando para o mercado de trabalho, acho que são 4 ou 6 meses, nem sei mais, porque, enfim, não sou CLT, então não sei. Mas aí você fica pouco tempo com essa criança em casa, e aí você volta para o trabalho, e aí você não retoma a sua rotina com seu marido direito, porque daí já é mais, né? Você tem que cuidar da criança, do marido, da casa, fica aquela loucura. Então, mulher, você que tá aí perdida, você que já teve filho, seu casamento tá ruim, presta atenção no que eu vou te falar. Começa a fazer uma mudança hoje mesmo no seu casamento. Não deixa para lá, porque amanhã pode ser tarde. Alguém pode estar dando atenção para o seu marido no trabalho, na rua, na academia, onde quer que seja, e seu marido, por estar carente de você, porque quem ele quer é você, ele vai acabar caindo nas lábias de outra. E as mulheres, né, vocês sabem que muitas não estão nem aí se o cara é casado ou não é. E obviamente a responsabilidade dele, né? Não é da outra mulher. Ele que tem que ser firme. Mas se você não marca o seu território, se você não cuida do seu marido, a outra vai cuidar. Então presta atenção, começa a se voltar para ele. E muitas falam assim, eu sei que, gente, 99% das mulheres falam assim: "Ah, mas ele não me dá atenção. Ah, ele é grosso. Ah, ele não quer saber de mim. Ah, ele não faz isso por mim". Começa por você. Se você não começar a fazer alguma coisa, nada vai acontecer. Aquele carinho que você fazia, que você hoje não faz mais, aquela comida que ele gosta, que você não faz mais, o estar junto como marido e mulher, você não faz mais, você esqueceu, você não quer, ai que preguiça, ai tô cansada, meus hormônios, ai não sei, nunca quer, sempre dor de cabeça. Gente, isso não pode acontecer. Essa parte tem que estar muito bem alinhada dos dois, para que nada aconteça, nenhuma separação, nenhuma mulher por aí possa satisfazer seu marido dessa maneira. Você tem que estar sempre vigilante, cuidando. Não é porque você casou que você, já casei, né? Aquela coisa de falar, já casei, então não preciso cuidar de nada, né? A gente já tá casado. Gente, existe divórcio, existe separação, as pessoas vão embora, né? Então pensa nisso, cuida da sua casa, cuida de você principalmente, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos, mas não deixe o casamento esfriar, não deixe acabar. E se esfriou, retoma. Começa aos poucos, cada dia você faz uma coisa diferente. Um dia você começa com um jantar, outro dia você faz uma massagem no seu marido. Você estar presente, presente para ele, você e o seu marido, tá bom? Conta aqui nos comentários como que tá seu casamento, se eu posso te ajudar com alguma coisa, com alguma dica, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.